Bom dia, tudo? O meu grupo é a Valentina, a Sofia Albertoni, o João Gomes, o Thiago e eu. A gente é da 201, né? E hoje a gente vai falar sobre o método Pomodoro. Bom, pra gente entender qual que era o objetivo desse método, a gente tem que descobrir como é que ele surgiu. Bom, a origem dele é que foi criado por um italiano chamado Francisco Cirillo, que ele era um universitário na década de 80. E aí, quando ele estava fazendo faculdade, principalmente na semana de provas, ele se sentia ainda mais ansioso e mais cansado do que o esperado para a semana de provas, que foi quando ele teve essa ideia, mas durante todo o ano ele sempre se sentia muito desmotivado para estudar, ele não tinha ânimo para nada, ele ficava muito... Claro, né, que a gente sempre fica estressado para estudar, mas ele ficava mais estressado do que normal, e ele não conseguia manter o foco. Então, o que ele precisava, que ele estava sentindo falta, era um método de estudo que mantivesse ele motivado e focado, concentrado, sem ficar ansioso demais por longos períodos de tempo. Para fazer a técnica, vai precisar de um despertador ou timer e um lugar para fazer as anotações. O ciclo vai durar 2 horas, divididos em 4 etapas de 25 minutos estudando e 5 minutos no descanso. E ao fim do ciclo, teremos 2 horas completas e pode refazer o processo se quiser. Para usar o método Pomodoro da melhor maneira, é muito importante que a pessoa esteja em um ambiente conhecido e agradável. Algum lugar sem distrações é o ideal. O quarto é um bom exemplo. Também é muito importante, durante as pausas que vêm junto do estudo, a gente fazer algum tipo de exercício que deixe o cérebro ativo. Conversar ou caminhar refletindo sobre o assunto é a maneira ideal de manter o cérebro ativo enquanto a gente reflete sobre o estudo para manter um melhor desempenho. Aqui nesse slide, como vocês podem ver, a gente colocou um exemplo para vocês entenderem como é que funcionaria melhor o método Pomodoro na prática. Bom, a gente consegue ver aqui vários exemplos de intervalos, 5 minutos conversando, ou 5 minutos no celular, ou 25 minutos estudando, só que o que eu coloquei não foi 25 minutos estudando, foi 25 minutos fazendo resumo, 25 minutos fazendo exercício, 25 minutos assistindo uma videoaula, e o que eu quero que vocês vejam com isso, além de entender como é que esse método ele funciona na prática, é que o método Pomodoro, na verdade, ele é mais um método de gestão do tempo e de organização. Foi uma coisa muito interessante que eu percebi enquanto eu estava fazendo esse exemplo. Então, o que tu vai ter que fazer com o Pomodoro é, na verdade, combinar outros métodos que o teu grupo fez ou que alguns outros grupos da turma fez dentro desse calendário. E assim tu pode misturar vários métodos ou usar um único. E eu acho que isso é muito interessante, como a gente pode personalizar esse método para cada uma as suas próprias necessidades, né? Não é tão inflexível quanto os outros métodos. A técnica Pomodoro proporciona diversas vantagens durante seu processo de trabalho. Algumas incluem o aumento de foco e da concentração, o controle e a redução de interrupções necessárias, o aumento da motivação e da determinação, a redução da estafa, a otimização do processo de trabalho e a maior clareza e eficiência ao lidar com situações de grande complexidade. Também é muito bom para as pessoas que têm TDAH, afinal ela tem as pausas periódicas que servem muito para retirar o estresse e a falta de foco de pessoas que não podem manter o foco em altas complexidades por muito tempo. Apesar do método Pomodoro ser recomendado por várias pessoas, existem diversas críticas a ele, como por exemplo sua ineficácia em estudos para provas longas, como por exemplo o Enem, que tem que ficar horas e horas sentado, e o Pomodoro não te ajuda a estudar isso, pois tu fica pouco tempo sentado com várias pausas, que tu não vai ter durante essas provas longas. Além disso, o cronômetro pode tocar durante um exercício longo, e isso vai te fazer ter que recomeçar o exercício depois do tempo da pausa, porque segundo o Pomodoro oficial, você tem que parar no momento. E isso também pode causar uma perda de raciocínio, mesmo se não for um exercício longo. Você pode conseguir finalmente encaixar a mente no estudo e pode acabar perdendo todo o teu foco ali e tendo que voltar depois. Além disso, o Pomodoro pode causar, mesmo tempo que ele cura a ansiedade de várias pessoas no estudo, ele pode causar ansiedade também na pessoa, pois a pessoa fica sabendo o tempo todo que vai trocar um cronômetro, e aí ela fica às vezes querendo olhar o horário para ver que horas são, para ver quando é que vai tocar. Divulgar este método porque ele percebeu que deu certo. A cada 4 ciclos, precisa se fazer uma pausa maior
de 15 a 30 minutos para descansar, pois daí seu cérebro oxigena e o seu cérebro oxigenado, você tem uma agilidade mental, né, para concluir as tarefas. Bom, o método tem a ideia de não se distrair com coisas que não forem urgentes, tipo mexer nas redes sociais, que não é urgente. E uma pergunta muito constante que as pessoas fazem é: e se eu não terminar a minha tarefa quando o tempo tocar? Se for uma tarefa pequena que você está terminando, você pode terminar e aí você faz a sua pausa. Mas se for uma tarefa que você não vai terminar rápido, que não é pequena, que você está começando, você faz a sua pausa e depois você volta para aquela questão. É isso. Aqui a gente tem alguns aplicativos específicos, como o Tomato Timer, que tem opções de contagem regressiva e configuração de pausas curtas. O Forest, que consegue bloquear notificações e evitar distrações no celular. O Noisely, com configuração de sons ambientes de fundos para se concentrar mais. E o Tide, que possui timer próprio com sons ambientes para relaxar e focar nos estudos. Aqui também tem as fontes que a gente usou para o nosso trabalho.